De volta e agora vamos falar sobre algo que infelizmente tem afetado a vida de muitas pessoas. É o stalking, uma prática de perseguição obsessiva que pode levar a grandes prejuízos na saúde mental da vítima. Mas existem formas de se proteger dessa perseguição e fazer a justiça valer a seu favor. E é sobre isso que a Soane Andrade vai falar agora. É com você, Soane. Olá, Darcy, já estou de volta aqui conforme prometido para falar sobre o stalking, que nós pensamos ser algo simples, apenas pegar informações de uma pessoa com algum grupo que conhece ela, mas não, pode ser algo realmente muito mais sério do que a gente imagina. Inclusive, nós temos um dado aqui, um dado de 2022 mesmo, pelo Fórum Brasileiro de Segurança, apontou aqui que mais de 27 mil denúncias foram feitas por mulheres que realmente foram perseguidas. É a prática do stalking que, infelizmente, vem acontecendo muito. Mas a gente está aqui para orientar você do Revista Novo Tempo. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Márcio Faria, ele que é advogado e vai realmente alertar a gente para ter mais cuidado com esse problema do stalking, né? Márcio, obrigado por estar com a gente aqui no Revista. Boa noite. Começa explicando para a gente o que é realmente o stalking e em que momento ele passa a ser algo perigoso, principalmente para a vítima. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o crime de stalking acontece quando começa a se iniciar uma perseguição na vida alheia, né? E como é que caracteriza esse tipo de perseguição na vida alheia? Muitas vezes nós até brincamos, né, que estamos stalkeando determinada pessoa. Mas o grande problema disso, e se inicia uma prática criminosa, quando essa prática de acompanhar a vida alheia, de visualizar a vida alheia, começa a trazer incômodos, né? Por exemplo, quando alguém que começa a se apaixonar loucamente por alguém, começa a ter atração e começa a acompanhar a vida da pessoa pela rede social, começa a ser importunar, mandando mensagem, mandando directs, começa a estar nos lugares onde a pessoa está, começa de uma certa forma constranger a sua vítima, né? E muitas vezes essa prática acontece e as pessoas não dão vazão para isso, para ter aquela percepção de que aquilo que invade o espaço do outro, aquilo que muitas vezes começa a causar constrangimento ao outro, passa a ser uma prática criminosa, né? Então a pessoa precisa ter muita atenção quando de fato é uma amizade e quando de fato desta amizade, deste desejo, passa a acontecer uma obsessão pela vida do outro. Ok, então você de casa aí fica ligado porque, infelizmente, você pode conhecer alguém que está passando por isso. Então explica para a gente, por favor, Márcio, quais são os tipos de stalkings e quem são esses stalkers, essas pessoas que geralmente praticam essa perseguição? Tá, o stalking ele pode acontecer, nós falamos muito das redes sociais, mas não precisa necessariamente ocorrer por meio de redes sociais. Ele pode acontecer no convívio, no dia a dia, às vezes com pessoas, vizinhos, com familiares muitas vezes, até mesmo no âmbito familiar. Cria essa obsessão, esse sentimento de possessão pelo outro e começa a invadir a privacidade alheia, né? Começa a trazer constrangimento, começa a trazer sofrimento, começa a colocar a pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, o stalking pode acontecer via cibernética, né, através de redes sociais, de internet, e pode também, muitas vezes, acontecer no dia a dia, né? Sem o uso da rede social, sem o uso da internet, mas no dia a dia de trabalho, no dia a dia do ambiente familiar, no dia a dia do ambiente com amigos, com vizinhos, cria-se essa obsessão. Ok, então a pessoa que está sofrendo o stalking, essa vítima, o que ela deve fazer para fazer uma boa denúncia e buscar a justiça para esse perseguidor? Explica para a gente. Tá, o primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência. Mas o grande problema, muitas vezes, é que uma simples alegação de que está sendo vítima sem uma prova, acaba que no final não chega ao objetivo, que é punir alguém que está na prática do crime. Então, nós sempre orientamos ali no nosso escritório que a pessoa ela contenha o maior número de provas possível. Prints de conversa, fotografias, filmagens, mensagens recebidas, ligações, testemunhas. Então, quando ela procura a autoridade policial, a autoridade competente para fazer um boletim de ocorrência, para narrar a importunação que ela está sofrendo, a perseguição que ela está sofrendo, ela já apresenta todas essas provas para a autoridade policial, já diz que vai representar criminalmente contra o seu perseguidor, contra o seu stalkeador, para que
possa efetivamente acontecer uma punição. Porque o grande problema da justiça é que a justiça não pode punir alguém sem ter provas. E muitas vezes a mulher é vítima, ela está sofrendo uma prática de stalking e ela não consegue provar isso. E com a ausência da prova, a justiça acaba não podendo condenar um criminoso. Ok, lembrando que tanto mulheres, que com certeza é a maioria, como o dado apontou, mas também homens. Então, o conselho seu final para essas vítimas e principalmente para a rede de apoio que ela tem, qual seria? Nunca se cale diante de uma agressão, seja ela por meio virtual, seja ela física, emocional. Converse com pessoas próximas, consulte sempre assim, um advogado da sua confiança, procure a autoridade competente para que as medidas sejam tomadas com o intuito de punir a prática criminosa, porque muitas vezes as pessoas não dão atenção para um pequeno ato de stalking, para uma piada, para uma coincidência que não é uma coincidência, e nós vemos aí os altos índices de homicídio, de morte, e isso vale não só para mulheres, que muitas vezes nós dizemos que as mulheres são vítimas, mas existem também muitos homens vítimas desta mesma prática criminosa. Então, obrigado, Márcio, foi muito útil para a gente. Com certeza, você que está assistindo a revista Novo Tempo, imagina que foi realmente muito bem informado. O stalking, ele realmente pode prejudicar a vida de alguém, então procure ajuda psicológica e principalmente procure um advogado, alguém que pode te auxiliar nessa área. Eu fico por aqui, espero que você tenha realmente aproveitado esse tema e possa informar outras pessoas também. Volto com vocês nos estúdios.